pessoal, tudo bem? Eu sou o André, faço parte da equipe da EMA Software e vim aqui hoje apresentar para vocês um pouquinho do que é o Docs na prática, né? A gente vai apresentar aqui agora um caso de sucesso que a gente teve no supermercados Giasse. Saliento que ele está disponível em nosso site para que vocês façam download em PDF e apresente para os clientes de vocês. A rede de supermercados do Giasse, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dela, está lá em giasse.com.br. O caso que a gente vai estar falando aqui é referente aos supermercados, então, a logística de entrega de fornecedores, esse é o case que nós vamos estar apresentando, juntamente com a integração com o Cefaz, né, Secretaria da Fazenda. Alguns números do Giasse, por exemplo, eles têm 14 lojas no estado de Santa Catarina, pouco mais de 5 mil colaboradores, tá? E estão entre os 25 maiores supermercados do Brasil. Aqui em Santa Catarina eles são o segundo. E é uma rede super focada em inovação mercadológica, logística, tem todos os tipos de software que vocês imaginam lá dentro, uma gestão muito eficaz para atingir esses resultados que eles vêm alcançando. Então, uma empresa de ponta realmente e considerada de grande porte. Qual era o projeto? Então, eles queriam principalmente melhorar o processo de logística da entrega de fornecedores no centro de distribuição, utilizando uma ferramenta de BPMS. O que eles não queriam? Fazer um software específico. Então eles tinham muita regra, muita demanda e gostariam de fazer essa automação de maneira que eles tivessem autonomia para mudar as regras de negócio. E se eles contratassem uma empresa que fizesse um software específico, utilizando Java, PHP, Delphi, enfim, uma linguagem de programação, ia sempre depender dessa empresa de terceiros. E não era isso que eles queriam. Eles gostariam de ter autonomia para mudar as regras de negócio e modelar essas regras. Então os principais objetivos desse projeto eram o quê? Inicialmente, eliminar o engarrafamento no estacionamento e descarga. Para quem não conhece, o CD deles fica na beira de uma SC, onde tinha muito movimento de caminhão. Então imagine, recebem ali em média 300 caminhões por dia. Como que tem estacionamento para organizar todos esses caminhões? E se o primeiro que chegar não vai ser o primeiro que vai ser atendido? Né? Então imagina manobrar a carreta lá, e dava muito transtorno nas estradas. Inclusive a polícia rodoviária indo lá, notificando e tal. Então, primeiro de tudo era eliminar esse engarrafamento. O segundo era evitar o recebimento de nota fiscal eletrônica com erros. Né? Agora que tem o SPED, é tudo integrado e eles tinham muito erro com isso. Evitar a emissão indevida de NFE para o Giasse. Então, uma coisa que existe hoje em dia e é comum no mercado, clientes precisam esquentar notas fiscais. O que eles fazem? Olham um CNPJ de uma empresa maior e vão lá e tiram uma nota. Como que o Giasse ia saber que foi emitida essa nota sem ter que botar uma pessoa ficar verificando isso lá no sistema do Cefaz? Não existia como. Então, era um dos objetivos que eles tinham também com essa ferramenta. E a independência no desenvolvimento dos processos de negócio, que eu já salientei antes. As principais funções, as funcionalidades desse processo, o que era? Agendamento da entrega pelo fornecedor via web, definindo data, hora e a DOCA, que seria entrega dessa mercadoria. Centralização do recebimento de nota fiscal eletrônica da Cefaz, né? Não depender mais de e-mail dos fornecedores, ou seja, fornecedores que antes vendiam para eles e não emitiam XML para o Giasse tinha um certo problema, no sentido de que o XML não chegou, o sistema RP deles não dava entrada. Era uma necessidade que eles tinham, baixar os XML diretamente do Cefaz e não mais de e-mail. Porque tem muito fornecedor pequeno que atende supermercado e não tinha um sistema de RP que mandasse esse XML por e-mail. Aí lá no setor fiscal, tinha que ter pessoas olhando lá no Cefaz e baixando esses XMLs manualmente. Tanto depois vocês vão ver aqui que economizou mais ou menos umas 5, 6 pessoas no processo deles com essa automação. Validar a situação da NFE em cada etapa do processo, evitando a entrada de cancelados. Né? Então, quando o fornecedor ele agenda, ele já envia o XML, a gente já verifica o status dele. E uma coisa é quando ele emite.
né, e muitos fornecedores pequenos também, eles têm o costume de ir lá emitir a nota só para o transporte, imprimir o DANF, mas depois vão lá e cancelam essa nota para não pagar o imposto. Só que o GIASSE vai dar a entrada, e como que vai fechar o SPED? Né? Não tem como. Então agora o nosso sistema, a hora que chega lá na guarita, o DOCS vai lá e faz uma validação de cada DANF junto ao Cefaz. Conferência móvel da entrada de cargas por meio da carga dos dados no coletores. Então hoje o próprio BPM já alimenta lá os coletores de dados do sistema WMS, Warehouse Management System. O sistema de gerenciamento de armazém deles já é alimentado diretamente pelo nosso BPMS. E também a questão de manifestar, dar ciência da operação lá na Cefaz. De todas as notas emitidas corretamente para o GIASSE, evitando enganos e possíveis notificações. Então essas aqui eram as principais funções, ou seja, o desafio que foi passado para a EMA. E qual a solução proposta? Né? O EMADOCS. Uma plataforma que permitia o cliente desenvolver, modelar todos os seus processos conforme suas regras de negócio e que ele tivesse autonomia total para mexer nessa ferramenta. Ok? Então aqui a modelagem dos processos, né? Ele permite que o cliente desenhe o sistema de ponta a ponta, defina os papéis, as aprovações, toda a regra de negócio que tem nesse processo de logística deles. A operação ficou fácil como ligar uma TV. A gente até brincou lá, porque isso aqui é uma palavra que os próprios usuários do sistema lá dizem, que antigamente eles tinham que andar com a DANF para cima e para baixo, não sabiam direito o que fazer, o caminhão não sabia onde que ele ia estacionar, onde que não ia, enfim. O pessoal lá, depois de estarem usando, e dizer assim, para nós agora ficou fácil como uma TV, porque a mensagem chega para mim, ou seja, o DOCS chega para mim, e eu só vou ali e vou passando para frente. Confiro o que eu tenho que fazer, dou a entrada nos dados e boto para frente, eu sei que toda a regra do negócio o BPMS já vai estar processando. Então essa foi a solução proposta. Resolver toda aquela demanda de desenvolvimento de um sistema específico utilizando o nosso BPMS. Aí o sistema na prática, como que ficou, pessoal? Tem um monitoramento lá visual da agenda da logística, ou seja, lá dentro do armazém deles tem uma TV grande com a agenda dos caminhões que estão chegando. Tá? Então cada quadradinho desse aqui, o verdinho, o alaranjado, aqui, são caminhões ou entregas agendadas dentro do GIASSE. Nota que aqui ele está organizado por hora, né? Então quantos vão chegar às 7 horas? Quantos caminhões vão chegar às 8, às 9, às 10 e assim por diante. Tá? Então lá eles têm uma TV lá de 50 polegadas lá, para que eles possam ver. Então isso tem na guarita e também tem lá dentro do armazém, para que o cara possa direcionar as docas e o pessoal da guarita possa chamar os caminhões ali que vão entrando na sua organização. Mas, devido a esse agendamento agora, o que acontece? Acabou aquele problema de engarrafamento. O caminhão sempre chega na hora certa e não demora muito. O agendamento então do fornecedor é todo feito pela web. E o que é mais legal, quando a gente começou a fazer esse processo lá, eles queriam apenas a logística, né? Depois das conversas e onde a gente foi esmiuçando todo esse processo, que apareceu a necessidade de interagir com o fiscal também. Então a gente colocou lá que nesse agendamento o fornecedor já tem que mandar os arquivos XML, e aí esse processo ele vai passar lá por dentro do setor fiscal, já integra-se com o ERP da TOTS para fazer essa entrada no sistema. Tá? Depois o pessoal aqui agendou com o GIASSE, tem ali o gerente da logística deles, olha na agenda, seleciona a data certa, né? Por exemplo, o fornecedor quer entrar amanhã. Amanhã, que hora que o fornecedor sugeriu? Ah, é às 9 ou é às 10? Tem espaço ainda para ele entregar ou não tem? Tem. Ele confirma, automaticamente já vai um e-mail para o fornecedor ou para a transportadora confirmando que a sua entrega foi agendada. Caso o horário que o fornecedor sugeriu para entregar, eu quero entregar às 7 da manhã, não seja possível, vai um retorno para eles que eles têm que vir entregar às 8h30, 9 horas, enfim. O que é legal é que antes isso dependia tudo de uma pessoa lembrar de cabeça. Ah, eu tenho que mandar um e-mail. E se não mandou o e-mail? Daí ficava aquela confusão. Mandou ou não mandou? Para quem que manda? Onde é que está o endereço de e-mail? E agora não tem mais erro. O DOCS cuida de tudo isso aí para você e envia esses DOCS aos fornecedores. Outra coisa que é muito bacana nesse processo é que no nosso DOCS,
né, e no GED. Quando você anexa um arquivo que é do tipo XML e ele identifica que é uma nota fiscal eletrônica, o nosso sistema já converte aquilo para que você consiga visualizar o documento DANF mesmo. Então, em cada etapa do processo é possível você visualizar DANF, só clicando lá nesse anexo. Então, às vezes, uma instância de processo, ela vem com 5, 6, 10 XMLs. E aí você pode conferir cada um deles. O que isso adiantou lá para eles? Eles botam informações que eles querem no XML, não precisa mais depender de cada formato que o fornecedor manda. O papel não precisa mais ficar rodando, porque quando a gente fala de empresa pequena, onde tem uma, duas pessoas só que dão entrada, é uma coisa. Agora no GIACE eles têm 40 colaboradores só dando entrada em notas fiscais. Então você imagina o trâmite disso, aquele papel indo para um lado, para o outro, depois o fiscal precisa. Dava muita confusão. Agora em cada etapa do processo, a DANF já está ali disponível para ser visualizada de maneira digital. E quais os resultados então que o Docs proporcionou a esse cliente? Em apenas 2 meses, né, de implantação lá, a gente conseguiu o quê? Muita fluidez no agendamento e agilidade no estacionamento e fim das esperas. Isso já se ganhou muitos pontos com os fornecedores deles, tivemos diversos elogios, né? Redução da necessidade de mão de obra, né? Como eu falei para vocês, em torno de 6 pessoas poderiam ser realocadas no mercado de trabalho, a sorte que tinha lugar para elas lá em outras áreas, e eles reaproveitaram. Automações das ações por e-mail e SMS, então tem diversas etapas do processo ali que ele vinha SMS, para as pessoas que geralmente não estão com o seu computador, né, as pessoas precisam receber um SMS e a gente manda também. Garantia de emissão da GNRE devida. GNRE é a Guia Nacional de Recolhimento. Quando a gente compra, por exemplo, de fora do nosso estado e onde tem o convênio de substituição tributária, o fornecedor é obrigado a emitir essa guia de recolhimento de imposto da substituição tributária. Caso o fornecedor não faça o pagamento dessa GNRE, o GIACE, no caso aqui que é o cliente, né, poderá sofrer notificações e multas por não estar recolhendo esse imposto. E também vai ser prejudicado porque de uma forma ou outra a GNRE será cobrada posteriormente e imagina que ele já deu entrada, esse custo da GNRE não foi para os seus produtos, prejudicando assim sua margem, sua formação de preço de venda. Então era fundamental. Então foi mais uma regra que a gente colocou. Como? No BPMS. Importou o XML, o nosso BPMS ele é capaz de ler cada tagzinha dentro daquele arquivo e a gente verificava lá. Tem inscrição do substituto tributário? Tem. O valor do ICMS substituto tributário está zerado? Está. Então, deveria ter a substituição tributária e não está tendo. Aí o processo ao BPM segue por um fluxo onde tem uma pessoa que vai decidir. E lá a decisão é a seguinte, o caminhão não entra, ele vai para um local de espera, liga para o fornecedor é obrigado a recolher a guia, mandar para o GIACE para depois poder fazer a descarga. Ou seja, não entra mais carga errada dentro do GIACE. Isso dá muita vantagem no final do mês, na hora que a contabilidade precisa apurar os impostos para pagar corretamente, para a diretoria ter as informações, acabou o mês, encerrou o mês, tem as informações em tempo real. Só permite isso quando as informações entram de maneira correta. Redução do retrabalho no setor fiscal e do risco de notificações fiscais, tem a ver com isso que eu estava falando para vocês. Quando a gente implementou esse processo, pessoal, a gente pegou muito fornecedor assim pequenininho que faturava contra o GIACE. E eles inclusive desconheciam que isso acontecia com eles, né? Sabiam algumas vezes que alguém notificava eles. Então é uma coisa que ajuda muito também, né, o nosso BPMS conversar com o Cefaz. E o que é mais bacana, tá, perante a concorrência. Por exemplo, se você vê o BPM da Lecon, da Oracle, esses caras também conectam com o Cefaz. A diferença é o quê? Você tem que entender de C#, Java, tem que programar, tem que ser um programador. No nosso não, já vem eventos desse tipo que você só associa o certificado no BPM e faz o download da Cefaz de maneira automática. Tá? Inclusive a gente tem rodando em diversas contabilidades esse processo. Bom, facilidade do treinamento no processo de novos colaboradores, ou seja, o cara lá que gerencia o armazém, quando ele pega férias, antigamente levava 2, 3 dias para treinar uma pessoa. Hoje não, a pessoa que entra no lugar dele só tem que dar sequência no processo. Ou seja,
o processo que executa é o mesmo que é o documentado. Então você vai ali, imprime aquele processo, dá uma explicada para a pessoa e agiliza muito esse teu treinamento. A autonomia da empresa para mudar e criar novos processos. Já vou falar aqui na sequência quantos processos novos eles criaram. Menos burocracia e redução do uso de papéis. Aquele negócio que eu falei da Danfoss. Hoje em dia está tudo automatizado, evitando bastante o custo com papéis. Colaboradores mais satisfeitos, né? Permite trabalharem com mais fluidez, mais organização. E redução sensível nos custos operacionais. Aqui eu digo sensível porque foi nesse processo, mas a gente implementou um outro, que a gente ainda está elaborando o case, que eles economizaram cerca de 700 mil reais aí em questão de 3, 4 meses de um outro BPM implantado. Né? Esse aqui é do agendamento de entregas. Depois ali na sequência eles fizeram um agendamento de representantes, ou seja, o representante só vem vender para o Giasse hoje em dia, caso ele não tenha nenhuma pendência. Comprei uma carreta da Ambev, venceu alguns produtos, eu preciso devolver para esse fornecedor, ou ele precisa fazer alguma troca para mim, né, eu não vou conseguir mais agendar, ou seja, vender para o Giasse se eu ter essas pendências. Ou avaria, ou crédito, ou brinde, qualquer coisa que o fornecedor deva para o Giasse. E eles tinham em torno lá cerca de 2 milhões de reais parado, né, nesse depósito, e após a gente implementar esse novo BPM, eles tiveram bastante retorno, inclusive aí passando agora para 1.300.000 mais ou menos esse estoque parado lá e avarias. Bom pessoal, além dos resultados, para nós da EMA foi uma satisfação muito grande ir além dos resultados. Nós tivemos alguns resultados aqui muito expressivos, feedback esse que o cliente nos deu, né, que foi muito bacana. O que aconteceu? A mudança na cultura da empresa. Foi uma grande satisfação ver os novos processos, mais de 15. Em cerca de 5 meses o software implantado, eles já tinham mais de 15 processos automatizados. Tipo assim, automatizar o estoque de caixas de produtores agropecuários. E era coisa que a gente não acreditava que o BPMS poderia fazer, por exemplo. A gente até sonhava, mas não imaginava que o cliente ia desenvolver sozinho, né? E aquilo ali nos provou que se o cliente for dedicado e ter uma equipe comprometida com o projeto, em parceria com a EMA, é muito possível desenvolver qualquer aplicativo. Esse negócio de controle de caixa de hortifruti, por exemplo, eu assim, mas será que vale a pena controlar? Isso aí não é coisa de RP? Não, lá no RP ele dá entrada apenas na alface, no agrião, na rúcula, mas na caixa não controla. Aí eu assim, mas uma caixa dessa é muito cara, como é que funciona? O pessoal assim, rapaz, custa R$36 cada caixa e passa aqui em torno de 3 a 4 mil caixas por dia. Eu assim, então, nossa, isso dá um valor muito alto. E aí, se você não tem o controle desse estoque, a caixa extravia e tal, quantos mil reais tá nessa brincadeira aí, né? E agora que eles fizeram isso, tem o controle na mão, quer saber o extrato lá do produtor rural número tal, quantas caixas passou aqui na empresa, quantas caixas tem aqui dentro da empresa que eu tenho que devolver para ele. Então foi um controle de estoque muito bacana. Aí fizeram lá agendamento de hotéis, agendamento de veículos, tiveram muito ganho com isso, né? Como tem várias unidades espalhadas pelo estado, e às vezes pela manhã ia para Florianópolis de carro, ia só uma pessoa ou duas, sobravam 2 lugares, e à tarde ia mais outra pessoa, que ia para Joinville, ou para Florianópolis mesmo. Então será que não dava para se comunicar e conversar e organizar melhor esse agendamento? Né? Eles conseguiram esses resultados através do BPM. Tem uma outra parte que eu gosto sempre de salientar também, a questão de manutenção de equipamentos. Eles fizeram um controle todo de ordem de serviço aqui, integrado com o seu sistema de patrimônio. Né? Eles têm o sistema da CISPRO, se eu não me engano, é um sistema de patrimônio, onde tem todas as etiquetas lá e tal, dentro de cada bem, e aí estragou, deu problema de alguma coisa, o sistema já chama o eletricista por SMS, ou se a manutenção daquele bem é terceirizada, o sistema já abre o chamado lá no fornecedor, né, no prestador de serviço. Uma coisa bem bacana, assim, que tiveram bastante resultado. Enfim, dentre outros processos, a gente chegou a, inclusive, apresentar isso no BPM Day, tá, aqui de Criciúma, esse ano, patrocinado pela EMA Software. A gente trouxe, o pessoal do Giasse foi lá, apresentou esse case no BPM Day, foi muito bacana. O outro viés aqui que foi além dos resultados foi os elogios até dos fornecedores, né? Por exemplo, fornecedores como Ambev, Batavo, Pepsi, Coca-Cola, Yoki, Nestlé, Johnson & Johnson, diversos fornecedores elogiando como facilitou a vida dos fornecedores
essa inovação que o Giassi fez através de um software BPMS. É importante salientar aqui, esse ano de 2015 está sendo um ano de crise e o projeto ainda não fechou. Mas só para vocês terem uma noção, tá? Todos vocês devem conhecer a Martins Distribuidora. Ela é lá de Uberlândia, Minas Gerais. A maior distribuidora do Brasil. E eles ligaram para o Giassi para saber o que aconteceu com a logística do Giassi de um ano para cá, tal, 2 anos para cá, quando eles implementaram, né, a nossa solução. E para nossa surpresa, o que o Giassi respondeu para Martins? Foi um Docs, um sistema que a gente implementou aqui para otimizar a nossa logística e deixar mais organizada, mais fluida. O Giassi perguntou, né, por que vocês estão perguntando isso? Como a Martins atende aí mais de 5.000 municípios no Brasil, eles conhecem tudo no Brasil, a logística deles. Eles têm um dashboard lá, um painel de gestão que monitora todos os caminhões deles e qual o tempo de entrega em cada estabelecimento. E eles perceberam que no estabelecimento central de distribuição do Giassi, a curva que antes demorava em média 2 horas um caminhão parado ali, veio para reduzir para próximo de 30 minutos. E eles queriam saber que efeito foi esse, porque em toda a logística deles a maior curva para o bem foi dentro do Giassi. Aí chegou um dia, liga o cara da Martins para mim, seu André, tal, eu gostaria de saber o que é esse tal de Docs aí e tal. Então explicamos para eles, a gente teve a oportunidade, eu fui pessoalmente lá em Uberlândia, apresentei para toda a diretoria do Martins esse projeto, foi muito bacana. A gente tem uma negociação em aberto lá, mas devido à crise eles pediram para esperar para o próximo ano aí. Mas com certeza nós deixamos o nome do Docs lá dentro, eles ficaram impressionados. Um dos diretores comerciais da Martins lá, ele falou que foi o software mais inovador, ou seja, a pessoal de TI que levou alguma coisa mais inovadora para eles nos últimos anos, porque tudo que vocês imaginarem eles têm lá dentro da empresa deles, tá? Mas realmente o BPM aqui chamou muito a atenção deles. Sendo que é um BPM que já vem integrado com a parte estratégica do BSC, o BI, então foi muito bacana. Então é isso, pessoal. Esse foi mais uma apresentação de um case aí da EMA, dentre outros. Espero em breve estar gravando novos cases aí para vocês. E conto com vocês aí para gerar novos cases aí para esse projeto tão inovador aí que é o EMA Docs. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.